Gente, eu saí de casa pra gravar. Vocês têm noção do que isso representa? Pois é. Eu confesso pra vocês que eu liguei a câmera e decidi que ia sair de casa pra gravar sem muito planejamento. Eu pensei em atualizar vocês sobre como tá a minha rotina de skincare e do cabelo. Do cabelo ainda não senti muita diferença, mas, porra, né? Tem mais ou menos aí 1 semana e meia que eu tô fazendo aquele tratamento. Então, mas a minha pele eu já notei que ela reduziu bastante a textura. E ontem eu comprei um tônico do Mercadona. Tô testando. Vamos ver se vai dar certo, espero que dê. Mas a questão é que eu já tô me sentindo muito melhor. E não, eu não quero vir pra cá com esse papo de coach, até porque eu não me identifico muito com esse nicho da internet ou da vida de uma forma geral. Coach não é o tipo de coisa que eu consumo. Sabe quando você tem a sensação de que uma chave virou na sua cabeça? Eu realmente tenho esse sentimento. Desde o dia em que eu gravei o vídeo pra vocês, se eu não me engano, eu gravei o vídeo no dia 20, como o próprio vídeo tá intitulado lá no canal, aqui no canal. Foi o primeiro passo. E parece que do dia seguinte em diante as coisas já foram mudando. Mas eu acho que elas mudaram muito mais internamente do que externamente. Porque a situação das coisas continua praticamente a mesma. Os problemas, eles continuam praticamente os mesmos. Mas parece que internamente eu tô lidando com isso um pouco melhor do que eu tava lidando, sabe? Foi um ano muito difícil pra gente aqui, em termos emocionais mesmo, né? Emocionalmente falando, foi um ano muito difícil, com muitos obstáculos, e que aos poucos a gente foi se encolhendo, assim. É quase como se os problemas eles estivessem conseguindo consumir a gente. Mas, de repente, assim... Gente, e é aí que fuge um pouco do papo de coaching, sabe? Porque é só um relato pessoal mesmo. Eu não sei o que mudou. Eu não sei o que me fez virar a chave. Eu não sei por que de repente eu comecei a enxergar a situação de uma forma tão diferente, ou pelo menos lidar com os problemas de uma forma mais saudável. Mas eu sei que as coisas mudaram, sabe? E eu realmente espero que elas permaneçam assim e melhorem cada vez mais. E isso me faz pensar um pouco sobre talvez isso seja os ciclos que as pessoas tanto falam, tipo, na vida tudo é fase, na vida tudo é ciclo. Talvez eu tenha só encerrado um ciclo mesmo, tipo, virado a página de um capítulo que acabou. Gente, eu tô com o nariz muito entupido, tá? Então relevo, por favor. Eu sou uma garotinha do nariz entupido, então me perdoem. Eu acho que eu entendi que quanto mais planos eu faço, mais eu... Não é sobre vocês não se planejarem, tá? Planejamento pra algumas coisas são importantes, mas às vezes também deixar a vida acontecer. Sabe quando você sente que você planejou tudo direitinho e que por fatores externos as coisas que você planejou, elas não aconteceram? Então, eu acho que essas são as situações em que a gente precisa deixar as coisas acontecerem naturalmente. Largar um pouco o controle da situação. Vou dar um exemplo pra vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil. Em agosto de 2024, eu saí do meu trabalho. Nós tínhamos feito vários planos. Por exemplo, a gente vai terminar o trabalho e aí a gente vai ter um pouco mais de tempo pra se dedicar a uma determinada área da nossa vida, e a partir dessa dedicação a gente vai talvez conseguir um emprego nessa área. E aí, quando for em janeiro, a gente vai receber o nosso cartão de residência, e todos os nossos planos estavam condicionados à chegada do cartão, que não chegou. Eu tava sofrendo muito por isso. Se vocês conseguem perceber que é uma coisa que foge completamente do meu controle, eu percebi isso. Eu percebi que as coisas estavam fugindo do meu controle e que eu não tinha o que fazer a respeito. Num primeiro momento, eu realmente não estava sabendo lidar com isso. Todos os dias eu sofria muito, assim, a minha ansiedade estava no teto. E talvez ela ainda esteja, sabe? Mas eu acho que eu só soltei um pouco. Entendi que ele vai chegar na hora que ele tiver que chegar e que não tem nada que eu possa fazer a respeito disso. As ferramentas que eu tenho agora são com elas que eu preciso trabalhar. E é nessas horas que a gente, eu tô falando gente, mas eu quero mais uma vez reforçar que isso é só um relato pessoal, tá? Então é sobre mim e sobre como eu sinto que as coisas estão fluindo. E essa questão de fluir é muito engraçado também, porque eu pensava que as coisas
que as coisas, elas não estavam fluindo na minha vida. Sabe quando você sente que tá tudo parado? Mais uma vez condicionada à chegada do cartão, né? E como o cartão não chegou, eu ficava, meu Deus, a vida tá parada, a vida não tá fluindo, a vida não tá não sei o que, a vida não sei o que, né? Eu percebi o tanto que eu mudei nesse processo. E que tudo bem, as coisas, elas não estavam fluindo onde eu achei que elas fluiriam. E elas estavam fluindo, né? Eu só não estava vendo. Tanto que a minha relação, por exemplo, eu tenho uma relação muito problemática com dinheiro. Problemática no sentido de que, pra mim, o dinheiro tá sempre faltando. Tá sempre faltando dinheiro, eu não vou gastar porque tá faltando dinheiro, eu não vou comprar aquela coisa que eu gosto porque tá faltando dinheiro, e eu não vou comprar, e quando eu compro, eu sofro. Tipo assim, ai, tá bom, me convenci de que eu mereço aquela coisa, ou que eu preciso comprar aquela coisa. Aí eu compro, aí eu sofro, pensando, meu Deus, eu gastei tanto dinheiro. E nesse tempo em que eu fiquei esperando o cartão, que a gente ficou meio que perdida, assim, a minha relação com o dinheiro mudou muito. Porque eu percebi que quando eu trabalhava, eu tinha condições de comprar aquela determinada coisa que eu queria. E que agora que eu realmente tô tendo que me preocupar com, tipo, cara, eu não vou comprar porque eu não sei como é que vai estar mês que vem. Cara, calma. Naquela época, eu tinha. E eu não me dava ao luxo de poder comprar alguma coisa que eu queria ou alguma coisa que eu precisava. E, gente, quando eu digo coisa que eu precisava, tipo assim, ontem eu fui ao mercado pra comprar comida. E eu gastei mais dinheiro do que eu achei que eu iria gastar. Isso, em alguns meses atrás, me faria sofrer profundamente. Vocês entendem o tanto que isso é problemático? Porque a gente precisa ir ao mercado. A gente precisa comprar comida. Eu sofria com a ideia de, tipo, cara, eu gastei mais com comida do que eu calculei que eu iria gastar. Mas, assim, ontem eu não tava com essa mentalidade. E aí que vem a parte também do, tipo, tá vendo como as coisas estão fluindo? Tá vendo como eu aprendi alguma coisa com esse processo? Simplesmente. Mas é isso, gente. Eu acho que eu só queria vir aqui falar um pouco sobre como as coisas estão mudando. Como elas sempre estiveram mudando, mas eu não enxergava como se elas estivessem mudando. E agora eu realmente vejo que elas estão mudando. Mas eu vejo porque alguma coisa internamente aconteceu, que eu não sei explicar o que é. Por mais que a minha vida não tenha efetivamente mudado, alguma coisa dentro de mim mudou. E eu tô lidando um pouco melhor em como as coisas estão atualmente. Eu não sei se isso já aconteceu com alguém. Provavelmente já aconteceu. Minha filha tá aqui brincando. Eu sei que sempre vão existir problemas, mas eu tava cansada de ter os mesmos problemas. E o fato é que eu ainda tenho os mesmos problemas, mas eu tô lidando com eles de uma forma diferente. Eu acho que esse vídeo foi só um desabafo mesmo. Mas se você ficou até aí até agora, muito obrigada. Se você se identificou, bota aí nos comentários. Eu acho que é muito legal essa troca que a gente tem, que a gente pode ter na internet. Às vezes a gente acha que a gente é a única pessoa que tá passando por isso, ou às vezes a gente sabe que a gente não é a única, mas a gente não tem com quem compartilhar e acaba que isso fica muito preso dentro da gente. Quando a gente acha uma comunidade que se identifica com os mesmos problemas e as mesmas questões, a gente pode aprender muito com isso. Então, se você tá passando por uma coisa parecida, ou se você já passou, ou se você tem alguma coisa pra me falar, para tipo assim, cara, você é burra, você é cega, você não percebeu que o que mudou dentro de você? Só não vem com papo de mindset. Não vem com papo de mindset, não. Mas é isso. Muito obrigada e um beijo!